E aí, chegamos em 2026 e tem uma grande batalha se formando no mundo dos investimentos imobiliários. De um lado, temos os nossos fundos imobiliários, os FIIs, com aquele dividendo que pinga todo o santo mês na conta, e do outro, os REITs americanos, que vêm com a força do dólar e uma escala global. FII ou REIT? Real ou dólar? Vamos mergulhar de cabeça nesse duelo para descobrir qual é a melhor estratégia. A grande pergunta que todo mundo está se fazendo é: com esse cenário econômico que não para de mudar, onde é que está a melhor combinação de renda, segurança e crescimento? É melhor ficar aqui no Brasil ou olhar lá para os Estados Unidos? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Beleza, vamos direto ao ponto. Para a gente entender essa briga, primeiro a gente precisa dar uma olhada no campo de batalha. Brasil e Estados Unidos estão vivendo realidades econômicas totalmente opostas. E é justamente essa diferença que cria tantos riscos quanto, claro, as grandes oportunidades. Olha só, a diferença é gritante, né? Aqui no Brasil, a gente está com um juro de 12,5% e uma inflação ainda beliscando os 4,5%. Isso cria um potencial de ganho corrente enorme. Já lá nos Estados Unidos, o cenário é outro. Juros a 3,5% e inflação mais controlada, o que traz mais estabilidade. São dois mundos completamente diferentes. E vamos para o primeiro round. Aqui, o foco é naquilo que todo investidor de imóvel adora: fluxo de caixa. Aquele famoso pinga-pinga na conta. Vamos ver qual dos dois mercados entrega mais dinheiro no bolso no fim do dia. Se você está gostando deste vídeo, deixe um like e comente abaixo sobre qual empresa ou ativo você gostaria que fosse o próximo vídeo. E não se esqueça de nos seguir. Entrando no ringue, os nossos campeões nacionais, os FIIs. A grande estrela deles, sem dúvida, é o pagamento mensal de dividendos. É uma característica que o investidor brasileiro se apaixonou e que, vamos combinar, faz toda a diferença no planejamento financeiro. Agora se liga nesse número. Um FI de recebíveis, o tal do fundo de papel, pode entregar mais de 1% ao mês. Esse exemplo de 1,15% mostra a força bruta da renda dos FIs no cenário de juros altos que a gente vive. É um retorno difícil de bater em qualquer lugar do mundo. Do outro lado, vem os pesos pesados americanos. Os REITs são gigantes, mas o ritmo deles é diferente. O normal por lá é o pagamento trimestral, ou seja, exige um pouquinho mais de paciência de quem busca aquela renda recorrente todo mês. E aqui o contraste fica escancarado. Um rendimento de 4% ao ano para um REIT de logística é considerado um bom número no mercado americano. É sólido, é estável, mas na briga pela renda, os FIIs saem na frente. Ah, e vale lembrar, sobre o dividendo do REIT ainda tem 30% de imposto retido na fonte lá nos Estados Unidos. Isso diminui ainda mais o valor que chega no bolso. Bom, renda é o ataque, né? Mas e a defesa? Vamos para o segundo round para analisar como cada um se protege das tempestades do mercado. Quem tem a muralha mais forte? A grande defesa dos FIIs é algo que está na sua estrutura. Por lei, eles operam com pouquíssima alavancagem. Traduzindo, eles usam muito pouco dinheiro emprestado. Basicamente, quase não têm dívidas. E isso, no cenário de 2026, é uma vantagem gigantesca. E esse é o ponto-chave. Enquanto o mundo todo se preocupa com dívidas caras que precisam ser refinanciadas, os FIIs estão numa posição bem mais confortável. Eles simplesmente não dependem tanto de crédito para rodar, o que blinda eles dessa turbulência dos juros altos. Agora, lá nos Estados Unidos, a história é bem diferente. Os REITs, que por natureza usam e abusam de dívida para crescer, estão de frente para um desafio assim histórico. O número chega a assustar: 875 bilhões de dólares em dívidas imobiliárias vencendo só em 2026. Pensa só, empréstimos que foram feitos com juro quase zero agora precisam ser rolados com taxas muito mais altas. É um risco enorme que pressiona a saúde financeira de muitos REITs por lá. Mas calma, não dá para subestimar a defesa dos REITs. Para quem investe aqui do Brasil, eles oferecem um escudo fundamental: a exposição à moeda mais forte do planeta. Isso nos leva a um conceito super importante, o hedge cambial. Investir em REITs significa receber aluguel e ter o patrimônio em dólar. Na prática, isso funciona como um seguro, uma proteção natural contra a desvalorização do nosso real e a instabilidade econômica daqui. É a grande vantagem defensiva deles. Depois de analisar renda e segurança, vamos para o round final: crescimento. Qual desses mercados oferece as melhores oportunidades para o futuro, para os setores que estão mudando o mundo de amanhã? Bom, nesse quesito, a vantagem dos REITs é bem clara. O mercado americano permite investir em setores que ou são muito pequenos ou simplesmente nem existem aqui no Brasil, como a infraestrutura física por trás da inteligência artificial e da internet 5G. E essa é a história de dois mercados dentro de um só. Olha só, enquanto os escritórios tradicionais sofrem com o home office, os data centers, que são a espinha dorsal da inteligência artificial, estão disparando. Isso mostra que nos Estados Unidos, escolher o setor certo é absolutamente crucial. O mais fascinante é a diversidade. Com os REITs, dá para ser sócio de data centers que alimentam a IA, das torres de celular que fazem o 5G funcionar, ou até de complexos de laboratórios de biotecnologia. É um acesso direto à infraestrutura da nova economia, algo que o nosso mercado aqui ainda não oferece nessa escala. Depois desses 3 rounds intensos, chegamos ao momento do veredito. Como é que a gente traduz toda essa análise numa estratégia de investimento inteligente para 2026? A resposta, no fim das contas, não é escolher um campeão. O duelo termina em empate técnico. A vitória de verdade não é escolher um lado, mas sim combinar a força dos dois. O investidor inteligente vai usar o melhor de cada mercado para ser o verdadeiro campeão. Mas antes de montar a estratégia,
Tem uma regra nova no jogo em 2026, a tributação dos FIIs. Aquela antiga isenção de imposto de renda sobre os dividendos mudou para alguns casos, com novas alíquotas. É um ponto de atenção importante que, apesar de não anular o poder de renda dos FIIs, precisa entrar na conta. Com tudo isso, a estratégia final fica bem clara. Os FIIs entram como a âncora de renda da carteira, com foco em setores resilientes aqui no Brasil, como bons escritórios, shoppings e os papéis IPCA+, que protegem da inflação. Já os REITs vêm como motor de crescimento e a proteção em dólar, focados em data centers e na logística Small Bay, que são aqueles galpões urbanos menores, essenciais para o e-commerce rápido. Portanto, a questão final não é FIIs ou REITs, mas sim como combinar FIIs e REITs. A renda em real e o crescimento em dólar não são inimigos, pelo contrário, são grandes aliados. A pergunta que fica no ar é: o portfólio de investimento já está refletindo essa estratégia campeão para 2026?